Muitas pessoas consideram a Bíblia apenas um livro religioso que traz orientações e ensinamentos somente na área espiritual. Porém, a Bíblia é muito mais do que um livro meramente religioso. Ela também tem importantes orientações para aqueles que estão incumbidos da vida pública, inclusive no governo das nações. Sim, a Bíblia, ela traz conselhos para os líderes mundiais da atualidade. E hoje eu gostaria de refletir com vocês no Salmo de número 2. Dentro da classificação que nós já estudamos, o Salmo 2 é um salmo real. Ele foi composto com a intenção de homenagear o rei, enfatizando a sua relação com Deus e também enfatizando a proteção do Senhor em relação a ele. Bem posteriormente, esse salmo ele se tornou um salmo messiânico, principalmente a partir do momento em que a palavra Mexiá, o termo Mexiá, ele deixou de se referir quase que exclusivamente ao rei e passou a descrever o personagem escatológico, das esperanças escatológicas messiânicas. O salmo ele está no contexto da aliança que o Senhor firmou com o povo de Israel, especificamente a aliança que o Senhor fez com Davi e com a sua família. O Salmo 2 é formado por 4 estrofes, as quais relatam a relação de Deus, falam da relação de Deus com o rei israelita e também da relação de Deus com os outros reis estrangeiros. A primeira estrofe desse salmo, que vai dos versículos 1 ao versículo 3, ela trata sobre a conspiração dos reis estrangeiros contra o ungido do Senhor. Primeiramente, o salmo se refere ao ódio das nações estrangeiras contra o Senhor e contra o seu ungido. O versículo diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os gentios representam aqui todos os inimigos estrangeiros do povo de Deus, principalmente aqueles que se utilizam do seu poder e da sua força para oprimir o povo de Deus. Em seguida, a passagem descreve uma conspiração desses reis estrangeiros contra o Senhor e contra o seu povo. No versículo 2 ele diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra expressa aqui pelo verbo hebraico traduzido por se levantar, significa tomar posição militar contra alguém. Como já foi explicado nesse contexto, a palavra ungido, Mexiá, ela se refere ao rei, muito provavelmente ao rei judeu. E os versículos 1 e 2, eles foram usados no Novo Testamento para explicar a trama das autoridades romanas e judaicas para prender e condenar o Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 4, do versículo 25 ao 26. No versículo seguinte, o versículo 3, o texto explicita qual é realmente o plano engendrado pelos reis estrangeiros. No versículo 3 ele diz, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles pretendem romper os laços com o Senhor e com o seu povo. Eles pretendem se livrar das correntes que os prendem ao povo de Deus. A ideia expressa aqui é muito provavelmente que esses povos estrangeiros, eles não querem servir ao Senhor e nem querem se submeter à influência do povo de Deus. Então a primeira estrofe do Salmo, ela retrata a conspiração dos reis estrangeiros para prejudicar o ungido do Senhor e para prejudicar a sua relação com o próprio Deus. A segunda estrofe, que vai do versículo 4 ao versículo 5, ela aborda então, ela traz então a reação do Senhor diante da conspiração dos reis estrangeiros. Primeiramente, no versículo 4, o salmista afirma que o Senhor zomba das tramas perversas engendradas por esses reis estrangeiros. Ele diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Os verbos hebraicos rir e zombar enfatizam o escárnio do Senhor diante das ações tidas como tolas e ridículas por esses reis. E em seguida, no versículo 5, o Salmo declara que chegará o tempo em que o Senhor julgará as nações estrangeiras perversas. Ele diz: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor
os confundirá. A ira divina é um termo bíblico, como nós já sabemos, que se refere ao juízo de Deus, ao qual se manifestará contra os seres humanos por causa da sua perversidade e também por causa dos seus pecados. Mas esse juízo também se manifestará contra as nações de acordo com a literatura profética. Então o versículo está se referindo exatamente a esse juízo escatológico de Deus, ao qual ele chamará todas as nações perversas para um grande acerto de contas. Portanto, a segunda estrofe do Salmo 2 retrata a reação do Senhor diante da conspiração desses reis estrangeiros contra o Senhor e também contra o seu escolhido. A terceira estrofe do Salmo 2 vai dos versículos 6 até o versículo... E essa estrofe, ela vai enfatizar a relação do rei israelita com o Senhor. Primeiramente, o Salmo declara que o rei ele foi instituído pelo próprio Deus. No versículo 6 ele diz: eu, porém, o Senhor falando, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esse versículo ele retrata a cerimônia de entronização do rei, sendo ungido para reinar, e essa unção ela foi realizada pelo próprio Deus no Monte Sião. O Monte Sião aqui representa o templo, exatamente onde acontecia essa cerimônia de unção e entronização do rei. No versículo 7, o salmista afirma que o rei foi adotado por Deus como seu próprio filho. Ele diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A palavra hebraica, traduzida aqui como decreto, ela se refere a uma decisão ou um decreto deixado por escrito. O versículo se refere ao ato de eleição do descendente de Davi, que foi decidido na aliança que Deus estabeleceu com o próprio Davi, mas que foi efetivado na cerimônia de entronização, que o Senhor realizou lá no Monte Sião, de acordo com o versículo. Lembrando que esse texto ele foi diretamente aplicado ao Senhor Jesus no Novo Testamento, como aquele que cumpriu exatamente essas expectativas do Messias prometido. Nós temos aí 3 textos onde esses 2 versículos, eles foram aplicados ao Senhor Jesus. Em terceiro lugar, versículos 8 e 9, a poesia postula que o rei, ele reinará sobre as nações como representante de Deus. Ele diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso do oleiro. A ideia expressa aqui no versículo 8 é de um pai deixando uma herança para o seu filho, aquilo que lhe pertence por direito. Desse modo, então, como filho de Deus, por meio da aliança que o Senhor estabeleceu com Davi, o rei ele tinha o direito de reinar. A palavra hebraica, traduzida aqui como vara, na verdade se referia a um cetro usado pelo rei, que era o símbolo da sua autoridade. Esse versículo também foi aplicado ao Senhor Jesus como aquele que reinará no reino de Deus que se consumará no futuro. Como nós sabemos, essas profecias, essas palavras, elas se cumprirão plenamente apenas no reino escatológico, que o Senhor estabelecerá. Então, desse modo, a terceira estrofe desse salmo, ela expressa exatamente a relação do rei israelita com o Senhor e do Senhor também com o rei israelita. A última estrofe desse salmo, ela vai dos versículos 10 até o versículo 12. E ela traz, então, os conselhos do Senhor aos líderes mundiais. Primeiramente, os líderes mundiais, eles são aconselhados a serem prudentes e a se deixarem advertir pelo Senhor. No versículo 10 ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. A expressão juízo da terra amplia as advertências dessa estrofe para incluir não apenas o rei, mas todos aqueles que estavam incumbidos de funções de liderança, especialmente aí no cenário mundial. A ideia expressa aqui é que esses líderes precisam ser humildes para se deixar corrigir pelo Senhor e suas ações precisam ser pautadas pela vontade de Deus. Em segundo lugar, os líderes mundiais, eles também são aconselhados a temer
e a servir ao Senhor. No versículo 11 ele diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O temor, nós sabemos, né, o temor ao Senhor é um conceito muito importante, muito enfatizado na literatura sapiencial. Temer ao Senhor significa respeitá-lo, reverenciá-lo. Por isso também significa pautar a vida pela piedade e pela vontade do Senhor. Por último, no versículo 12, os líderes mundiais também são aconselhados a buscarem o apoio e a proteção do lado certo, ou seja, do lado do Senhor. Ele diz: beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que se refugiam nele. No contexto do Antigo Testamento, um líder estar do lado certo significava ele praticar justiça e liderar o seu povo com bondade e também com equidade. Novamente a ideia de ira, né, aparece aqui. A ideia do juízo divino que se aproxima e diante do Senhor todas as nações serão chamadas aí para um acerto de contas, né? O verbo hebraico traduzido aqui por refugiam, ele tem um sentido de confiar a alguém a sua segurança e a sua proteção. Se refugiar no Senhor significa confiar e depender completamente dele. O contrário disso é a autoconfiança ou a confiança no poder militar e na proteção das armas. Então, aquele que de fato confia no Senhor, coloca nele deposita nele toda a sua esperança e toda a confiança para a sua proteção. Então, assim, a quarta e a última estrofe do Salmo 2, ela traz os conselhos da parte do Senhor aos líderes das nações. Eles devem ser prudentes e eles devem governar com justiça, equidade e integridade, pautando as suas condutas, as suas ações pela vontade do Senhor. Portanto, o Salmo 2 ele nos traz a importante lição de que a nossa relação com Deus ela é mais importante do que qualquer outra aliança que nós possamos estabelecer. O Salmo também nos ensina que os líderes mundiais precisam pautar suas vidas e suas ações, de liderança inclusive, pela vontade de Deus, pela justiça e pela equidade. O Senhor é um Deus de justiça, é um Deus de bondade, é um Deus de equidade. Aprendemos também aqui que o Senhor não compactua com a injustiça, a maldade e a perversidade. Por isso, qualquer um que deseja se aproximar dele, independentemente se é um indivíduo, se é um líder ou se é uma nação, precisa manifestar em seu caráter, atitudes e ações a mesma justiça e a mesma integridade que fazem parte do caráter e do próprio Deus.